Se você é torcedor do Cruzeiro, eu preciso da sua atenção agora, porque o que está prestes a acontecer pode mudar completamente o rumo da temporada da Raposa, e talvez até o futuro do clube nos próximos anos. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir aqui hoje não é só mais uma notícia. É algo que pode explodir de vez os bastidores do Cruzeiro. E eu te garanto, você vai querer ter sido um dos primeiros a saber disso. Porque enquanto muita gente está olhando apenas para mais um jogo do Campeonato Brasileiro, existe algo muito maior acontecendo por trás desse confronto. Algo que começou de forma silenciosa, mas que agora está prestes a vir à tona. E tudo gira em torno de um momento específico. Um jogo, uma estreia, uma pressão absurda. E um detalhe que pouca gente percebeu, mas que pode ser decisivo. Sim, torcedor, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira às 20 horas no Mineirão, para enfrentar o Vitória pela 9ª rodada do Brasileirão. Mas isso é só a superfície da história. O que realmente importa é o que está por trás desse jogo. Porque essa partida marca a estreia de Arthur Jorge no comando da Raposa. E não é apenas mais um técnico chegando. Não é apenas uma mudança no banco. É o início de um projeto que pode redefinir tudo. Mas antes de chegar nesse ponto, tem algo que precisa ser dito. Existe um tabu que atravessa gerações. Um tabu que começou lá atrás, em 1998, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2-0 pelo Vitória no Mineirão, com gols de Alex Mineiro e Petrovic. E desde então, nunca mais aconteceu. São 28 anos. 28 anos em que o Vitória simplesmente não conseguiu vencer o Cruzeiro dentro do Gigante da Pampulha. São 16 jogos. 13 vitórias da Raposa. 3 empates. Nenhuma derrota. E isso não é só estatística. Isso é peso. Isso é história. Isso é pressão. Porque quando você entra em campo carregando quase 3 décadas de invencibilidade, você não está jogando apenas por 3 pontos. Você está defendendo uma identidade. Você está protegendo um legado. E é exatamente isso que está em jogo agora. Mas aqui começa o ponto que pouca gente está falando. Porque esse tabu pode ser tanto uma força, quanto um perigo. Sim, porque enquanto a torcida se apega a esses números impressionantes, a realidade atual do Cruzeiro é completamente diferente. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Ainda não venceu. Tem apenas 4 pontos em 24 possíveis. E pior, é a defesa mais vazada da competição, com 16 gols sofridos. Isso muda tudo. Isso transforma o cenário. Porque agora, não é mais apenas o Cruzeiro dominante contra o Vitória. É um Cruzeiro pressionado, fragilizado, questionado, e que entra em campo com uma responsabilidade gigantesca nas costas. E é exatamente nesse momento que surge Arthur Jorge, recém-chegado. Poucos dias de trabalho, uma semana na toca da Raposa II, e uma missão quase impossível logo na estreia. Reerguer um time em crise, recuperar a confiança, organizar uma defesa exposta, e ao mesmo tempo, manter um tabu histórico de quase 30 anos. Agora me diz, você acha que isso é só mais um jogo? Ou você já começou a perceber que tem algo muito maior acontecendo aqui? Porque tem. E é aqui que a situação começa a ficar ainda mais interessante. Porque nos bastidores, essa estreia não está sendo tratada como um jogo comum. Muito pelo contrário. Existe uma expectativa gigantesca. Existe uma cobrança interna fora do normal. E principalmente, existe uma sensação de que esse jogo pode definir muita coisa. Sim, definir, porque dependendo do que acontecer em campo, as consequências podem ser enormes. Se o Cruzeiro vence, não é apenas uma vitória, é o início de uma recuperação, é a validação imediata do trabalho de Arthur Jorge, é a retomada da confiança da torcida. Mas se o resultado não vem, se o tabu é quebrado, se o Vitória consegue o que não consegue há quase 3 décadas, a história muda completamente. E é exatamente por isso que essa partida ganhou um peso absurdo nos bastidores. Mas segura aí, porque o que eu vou te falar agora é o que realmente está deixando a torcida em alerta. Fontes ligadas ao clube indicam que essa estreia pode ser mais do que um simples começo de trabalho. Pode ser um divisor de águas. Porque a diretoria sabe que o momento é crítico, que o time precisa reagir imediatamente. E que o erro, agora, custa caro demais. E isso coloca Arthur Jorge em uma situação extremamente delicada, porque ao mesmo tempo em que ele chega com esperança, ele também chega sob pressão. Uma pressão que poucos técnicos enfrentam logo no primeiro jogo. E isso explica muita coisa. Explica a intensidade dos treinos na toca. Explica as mudanças que estão sendo testadas. Explica o cuidado com cada detalhe.
Porque ninguém ali dentro está tratando esse jogo como comum. E tem mais. O histórico entre Cruzeiro e Vitória só aumenta ainda mais esse cenário. Ao todo, são 55 confrontos entre as equipes. 33 vitórias do Cruzeiro, 12 empates, 10 derrotas, uma vantagem clara, uma superioridade construída ao longo dos anos. E quando joga no Mineirão, essa vantagem se torna praticamente esmagadora. 22 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas. Isso é domínio. Mas será que isso ainda significa alguma coisa diante do momento atual? Essa é a pergunta que está no ar. Essa é a dúvida que ninguém consegue responder com certeza. Porque futebol não vive só de passado. E é exatamente isso que torna esse confronto tão imprevisível, tão perigoso, tão decisivo. Agora imagina, o Mineirão cheio, a torcida pressionando, a expectativa lá em cima, o time entrando em campo com tudo isso nas costas, e um treinador estreando. Você consegue sentir o peso desse momento? Porque ele é real, e ele pode mudar tudo. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que esteja tornando essa história tão explosiva. Porque não é apenas sobre vencer ou perder, é sobre o que vem depois, é sobre o que esse resultado pode desencadear, é sobre o futuro do Cruzeiro na temporada. E talvez, estamos diante de um daqueles jogos que ficam marcados, que entram para a história, que são lembrados como ponto de virada, ou como o início de algo ainda mais complicado. Mas existe um detalhe que pouca gente está enxergando, e que pode ser ainda mais decisivo do que qualquer esquema tático. Porque quando um time chega nesse tipo de situação, quando a pressão atinge esse nível, não é só o futebol que entra em campo, é o psicológico, é a confiança, é o ambiente interno, e principalmente, a reação da torcida. Porque o torcedor do Cruzeiro já mostrou que sabe apoiar, mas também já deixou claro que não vai aceitar mais um ano de frustração. E isso muda completamente o cenário, porque cada passe errado, cada falha defensiva, cada oportunidade perdida, pode aumentar ainda mais essa tensão. E é exatamente nesse tipo de ambiente que os grandes momentos acontecem, ou que os grandes problemas começam. Agora imagina se o Cruzeiro entra em campo e consegue impor um ritmo diferente. Se mostra a organização, se apresenta uma nova postura defensiva, se demonstra evolução logo na estreia de Arthur Jorge. O que isso significa? Significa muito mais do que 3 pontos. Significa que existe um caminho. Significa que existe um plano. Significa que a torcida pode voltar a acreditar. Mas, e se acontecer o contrário? E se o time repetir os mesmos erros? E se a defesa voltar a falhar? E se o Vitória encontrar espaços e surpreender? Você consegue imaginar o impacto disso? Porque não seria apenas uma derrota. Seria a quebra de um tabu de quase 30 anos. Seria um golpe direto na confiança do elenco. Seria um início extremamente turbulento para um treinador que acabou de chegar. E isso pode desencadear algo ainda maior. Porque no futebol, quando as coisas começam a dar errado, elas costumam ganhar uma proporção muito maior. A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dúvidas crescem, e o ambiente muda completamente. E talvez seja exatamente por isso que esse jogo está sendo tratado como algo diferente, como algo maior, como algo que pode definir os próximos capítulos da temporada. E aqui vai uma reflexão importante. Quantas vezes você já viu um time mudar completamente depois de um único jogo? Quantas vezes uma vitória virou a chave? Quantas vezes uma derrota abriu uma crise? O futebol é feito desses momentos. E esse tem todos os ingredientes para ser um deles. Porque existe um tabu em jogo. Existe um treinador estreando. Existe um time pressionado. Existe uma torcida ansiosa. E existe um campeonato que não espera. E quando tudo isso se mistura, o resultado nunca é comum. Nunca é previsível, nunca é simples. E talvez seja exatamente isso que esteja deixando todo mundo tão atento. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas todo mundo sente que algo grande está prestes a acontecer. E agora eu quero saber de você, torcedor do Cruzeiro. Você acredita que esse jogo pode realmente ser o ponto de virada da temporada? Você acha que Arthur Jorge vai conseguir dar uma nova cara ao time logo de cara? Ou você sente que o Cruzeiro ainda precisa de mais tempo e que a pressão pode atrapalhar esse início? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental nesse momento. E não esquece, se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro, dos bastidores mais quentes, das notícias que realmente importam, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque essa história está longe de terminar. Na verdade,
ela pode estar apenas começando. E os próximos capítulos podem ser ainda mais intensos do que qualquer um imagina. Em um cenário cada vez mais acelerado no consumo de informação esportiva, é fundamental reconhecer o trabalho sério e estratégico de quem está por trás das notícias que chegam ao torcedor. O conteúdo apresentado demonstra um alto nível de apuração, organização de dados e contextualização histórica, algo que não apenas informa, mas agrega valor real à análise do momento vivido pelo Cruzeiro. O veículo responsável pela divulgação reforça seu posicionamento como uma fonte confiável, ao trazer não só o factual, mas também elementos que ajudam o público a compreender a dimensão do confronto e seus impactos. Da mesma forma, o repórter envolvido merece destaque pela sensibilidade na construção da narrativa, conectando números, retrospecto e contexto atual com precisão e clareza. Não se trata apenas de relatar um jogo, mas de traduzir a importância desse momento dentro de um cenário mais amplo, algo que exige leitura de bastidores, domínio estatístico e timing jornalístico. Esse tipo de abordagem fortalece a credibilidade do jornalismo esportivo e consolida tanto o profissional quanto o portal como referências na cobertura qualificada do Cruzeiro e do futebol brasileiro.